Eu sou apenas um empresário focado em sua carreira. Não posso acreditar que estou sendo tratado como um plano B. Tudo isso porque minha infância amada se apaixonou por um garoto pobre. Ele ama de forma intensa. No final, ela ficou grávida e foi para o exterior por causa de uma briga. No entanto, o que eu não esperava era que, anos depois, ele voltou. E ainda segurava uma criança pequena, parando diretamente na frente do meu carro. Ao me ver novamente, ele ficou tímido. Mas a primeira coisa que ele disse me deixou perplexo. Irmão G, seu filho não vai falar com ele aqui? No entanto, antes que eu pudesse reagir, mais comentários apareceram diante dos meus olhos. Finalmente encontrei uma protagonista inteligente. O protagonista masculino só sabe ficar bravo ou ser um cão leal. O segundo homem é como um segundo homem. Rápido, aceite a protagonista. Embora essa criança seja da heroína e do herói. Desde que você se comporte bem. Ele definitivamente vai te ver como um pai verdadeiro. É isso mesmo, essa criança. Mas é um gênio adorável. Desde que você dê a empresa para ele praticar. Fazendo a empresa falir. Para acumular experiência. Ele rapidamente vai crescer. Rápido, pegue a criança no colo. Melhor ainda, leve-os agora para comprar um anel de noivado. Amanhã já pegue a certidão. Deixe o herói ver a heroína e você se amando, fazendo aquele cara desprezível morrer de inveja. Observando a delicada e afetada infância e os comentários em tempo real extremamente impressionantes. Eu fiquei em silêncio. Cada um falando tão animado. Eu pensei que era algo bom. No fim, é para eu ser o cavalo de batalha. Não só tenho que aceitar ser pai sem querer, como também tenho que transformar a empresa que construí com tanto esforço em um pacote de experiências para esse pequeno que apareceu do nada. Falir para ele praticar. Isso ainda é humano? Isso ainda é justo? Pensando nisso, o cansaço do dia de trabalho de repente se transformou em raiva. Eu abri a porta do carro e saí. E então, dei um tapa no rosto da infância. Gritei com raiva. Liu Huiyan. Eu toquei em você, mesmo que seja com um dedo. Essa criança é fruto da nossa conexão espiritual? Vejo que você esqueceu de trazer o cérebro de volta quando voltou para o país. Os comentários ficaram surpresos. Caramba, o que está acontecendo? Por que você começou a brigar? Nair, o que você está fazendo? E seu papel de romântico? Embora a protagonista não tenha avisado com antecedência. Isso também é para preservar a reputação do Nair. Agora, ninguém no país sabe a identidade dessa criança. Desde que o Nair reconheça. Então é dele, certo? A Nuju deu a Nair uma oportunidade tão boa de assumir a responsabilidade. Como ela pode desistir facilmente? Pobre Nuju, batendo de frente com o Nanju. Agora, com o Nair, ela foi ainda mais agredida. Como ela teve coragem? Ousou agredir nossa Nuju. Nair. Você está acabado. Eu te amaldiçoo, sua empresa vai à falência. Um mar de insultos. Sob os comentários. Liu Huiyan segurava o rosto inchado. Ela estava completamente atordoada. Ela não conseguia entender. E não conseguia aceitar que aquele que sempre esteve ao seu lado, protegendo-a das tempestades, aceitando todas as suas travessuras, seu amigo de infância que sempre atendia seus pedidos. Como poderia agredi-lo? O garoto que segurava sua mão olhou em meus olhos. E em seu olhar havia uma malícia e ódio incompatíveis com sua idade. Mas ele comparou a enorme diferença de tamanho entre nós. E no final não teve coragem de agir. Apenas se virou e tropeçou nos braços de sua voz instantaneamente carregada de choro. Com uma atuação brilhante. Mamãe, uaa! Eu não reconheço esse pai. Ela é tão assustadora. Liu Huiyan foi surpreendida pela criança e voltou a si. Com dificuldade, agachou-se e a abraçou. Ao levantar a cabeça para me olhar, seus olhos já estavam cheios de lágrimas. Como se tivesse suportado uma grande injustiça. Irmão Ji. Como você pode me bater? Eu estive fora do país tanto tempo. A primeira coisa que fiz ao voltar foi trazer a criança para te ver. Mesmo que você não me ame mais. Que tenha desgosto por nós dois.
Você não pode agir assim na frente da criança. Eu realmente não esperava que você fosse esse tipo de pessoa que começa e depois abandona. Considero que errei ao te julgar. Ele estava em lágrimas. A acusação era sincera e intensa. Se alguém que não sabia da situação estivesse presente, provavelmente realmente me veria como um homem desprezível que brinca com sentimentos e abandona esposa e filha. Olhando para o rosto dele, que não piscava enquanto mentia, de repente senti uma forte náusea. Na memória. Eu e crescemos juntas desde pequenas. Éramos amigos de infância. Nossa relação sempre foi boa. Até mesmo nossos pais brincavam e se chamavam de parentes. Para mim, Liu Huyan era uma adorável vizinha obediente. Mais tarde, quando ela entrou na universidade, conheceu aquele que ela chamava de amor à primeira vista. Um veterano que a fazia viver um amor intenso. Provavelmente, essa pessoa é o protagonista mencionado nos comentários. Eles se amavam de forma apaixonada. E em menos de meio mês, desconsiderando os conselhos dos pais, decidiram se casar. Lembro que naquela época, o pai e a mãe de Liu vieram especialmente me procurar, com expressões constrangidas e preocupadas, perguntando o que eu achava. Eu me perguntava se tinha algum sentimento romântico por Liu Huyan, e percebia que era mais como o cuidado de um irmão por sua irmã mais nova. Ele encontrou seu verdadeiro amor. E eu naturalmente só poderia desejar felicidade a eles. No casamento, eu compareci como irmão da família da mãe. E, considerando a amizade do passado, dei ao seu ambicioso, mas sem base, colega de faculdade um pedido de tamanho médio para sua nova empresa, como um presente. Mas o que aconteceu? Menos de um ano após o casamento, surgiram rumores sobre a ruptura do relacionamento deles. A notícia de que Liu Huyan estava determinada a ir para o exterior. Naquela época, meu projeto estava em um período crítico para ser lançado no mercado. Eu estava tão ocupado que mal conseguia pensar. Só soube através da mãe de Liu que ele ainda estava vivo. Então não prestei mais atenção. Nunca imaginei. Anos se passaram. Ela voltou. A primeira coisa que fez foi aparecer na porta da minha empresa segurando uma criança. Com toda certeza, me fez ser pai. E, olhando os comentários, claramente encontrou dificuldades com o protagonista logo após voltar para o país. Foi só então que ela se lembrou de mim, seu irmão. Olhando para, que mentia sem piscar. De jeito nenhum eu conseguia associá-la àquela vizinha que só corria atrás de mim. É realmente algo assustador. Ele a transformou em uma grande pessoa. Viu que eu estava em silêncio. Pareceu interpretar algo errado. Um lampejo de esperança e satisfação surgiu em seus olhos. Ela falou apressadamente, tentando apelar para os sentimentos. Irmão Ji, eu sabia que você ainda tem um lugar para mim no seu coração. Você esqueceu o que disse quando era criança? Que quando crescesse, iria me casar. Teríamos um par de filhos. Agora as estrelas já estão tão grandes. Nossa promessa já se cumpriu pela metade. Ele empurrou com força a criança nos braços, apressando-se a dizer: Gorila, chama papai rápido. Ele é seu pai. O choro da criança ficou mais alto, enterrado em seus braços, não querendo levantar a cabeça. Parece que você realmente não entende a linguagem humana. Eu disse com um olhar frio. Peguei o celular e desbloqueei. Disquei um número de forma rápida e direta. Alô, boa tarde. Eu quero chamar a polícia. Há uma senhora chamada Liu Huyan, que, através da invenção de fatos, em público, declarou abertamente que seu filho é meu filho biológico. E com isso me difamou maliciosamente e me chantageou moralmente. Isso já afetou seriamente minha reputação pessoal. E pode causar um grande impacto negativo na reputação e operação normal do grupo da Ju. Isso pode ter consequências graves. 1. O endereço é o estacionamento da área B do prédio sede do grupo da Ju. Por favor, venham o mais rápido possível para resolver isso. Ao ouvir o que eu disse, o chat instantaneamente explodiu. O que você fez, Nair? A protagonista confiava tanto em você. Ela te via como seu último apoio. Você realmente chamou a polícia para prendê-la? Você ainda é humano, meu Deus?
A pobre protagonista ainda achava que poderia encontrar consolo em Nair. Quem diria que Nair seria mais frio que o protagonista? Mesmo que você realmente não queira aceitar a protagonista e a criança, não pode simplesmente chamar a polícia. Não dá para sentar e conversar direito? Meu Deus, ela foi para a delegacia. E a reputação da protagonista, como fica? Como ela vai se encontrar com as pessoas? Existe a possibilidade de que o que a protagonista fez realmente a faça parecer uma alienígena. A reputação do segundo homem não conta como reputação? Ficar bravo é compreensível. O que significa compreensível? Deixando os fatos de lado. O segundo homem não está errado? Traidor, cale a boca. A protagonista feminina ter que assumir a responsabilidade é uma honra para ela, certo? Após uma explosão de comentários, finalmente parece ter lidado com essa enorme quantidade de informações. Ela se deu conta. O que eu realmente fiz? A cor do sangue em seu rosto desapareceu completamente. Ela me olhou como se eu fosse um estranho. Seus lábios tremiam. Você sabe o que está fazendo? Eu desliguei o telefone. Olhei para ele como se fosse um idiota e disse: Você não só está com a cabeça ruim, como também está surdo. Estou chamando a polícia. Não, você não pode chamar a polícia. Como você pode chamar a polícia? Ele gritou de repente. Sua emoção saiu completamente do controle. As lágrimas cobriam o rosto de Giboda. Como você pode ser tão insensível? Mesmo que você não me queira e não queira a criança. Você não pode fazer isso com a minha mãe. Podemos nos sentar e conversar direito. Deve haver uma maneira de resolver isso. Conversar direito. Eu avancei um passo em direção a ele. O tom era severo. Aproveitando-se de sermos amigos de infância. Você me empurrou para essa situação sem limites. Se não der certo, você ainda me culpa. Diz que sou insensível. Claramente, você foi quem começou essa briga sem vergonha desde o início. E no final, tudo acaba sendo minha culpa. Você aprendeu esses métodos baixos enquanto estava no exterior? O que há para conversar com alguém que nem entende uma conversa? Quanto mais falo, mais irritado fico. Levantei a mão novamente. E de repente, dei um tapa forte. Bati com força na outra parte do rosto dele. A força foi tanta que ele gritou. Ele caiu no chão. Seu cabelo bem arrumado ficou bagunçado. Ele parecia extremamente desajeitado. Eu o olhei de cima para baixo. Havia marcas de tapas simétricas em seu rosto. Elas se destacavam uma da outra. Olhei mais de perto. Percebi que o segundo tapa foi um pouco forte demais. Isso fez com que o inchaço ficasse um pouco assimétrico. Assim, sob o olhar aterrorizado de... E com os comentários em alta. Ele ainda veio com gritos de espanto sobre a simetria demoníaca. Eu, calmamente, levantei a mão novamente e pá. O terceiro. Precisamente no mesmo lugar anterior. Um pequeno ajuste, Agora está muito mais agradável aos olhos. Muito simétrico. Estava tão atordoada que vi estrelas. Seus ouvidos zumbiam. Ela estava caída no chão. Nem conseguia chorar. Apenas cobria o rosto. Com um olhar misto de medo e incredulidade me observando. O menino estava encolhido ao lado. Assustado, não fazia barulho. Não se atrevia mais a se apresentar. Apenas tremia. Logo, o som da sirene se aproximou. A polícia chegou rapidamente ao local. Após entender a situação, levaram Liu Huiyan, que mal conseguia andar, e a criança na viatura policial. Eu, como quem fez a denúncia e envolvido no caso. Naturalmente também fui de carro para a delegacia colaborar com a investigação. Após a realização do exame de paternidade, foi rapidamente confirmado que eu e a criança não tínhamos nenhum grau de parentesco. Como o Grupo da Ju é uma empresa estrela local e um grande contribuinte. E eu, como CEO, também tenho uma influência social considerável. Sou um empresário renomado. A polícia tratou deste caso de forma muito eficiente. Foi presa imediatamente por difamação. Perto da prisão, ela olhava para mim com desespero e um último fio de esperança. Com os olhos cheios de lágrimas.
Você claramente disse quando éramos crianças que iria se casar comigo. Como você pode fazer isso comigo? Eu a interrompi diretamente, soltando um riso frio. Quando éramos crianças, eu também disse que queria ser astronauta. Agora, ainda estou aqui, andando calmamente na Terra. Mas embora eu não consiga voar, posso fazer você voar. Liu Huyan, seja sensata. Fique lá dentro e se transforme. Depois de enviar Liu Huyan para dentro, eu voltei àqueles dias ocupados e tranquilos. Mas ao mesmo tempo, eu não deixei de ficar alerta. Eu pressenti que essa mãe e filho problemáticos não iriam desistir tão facilmente. Especialmente aquela criança com um olhar venenoso. Poder ser chamado de gênio adorável pelos comentários não é tão simples quanto ele aparenta. E de fato, não demorou muito. Os comentários na tela começaram a se agitar novamente. Diferente da raiva e das acusações anteriores. Desta vez, as palavras na tela estavam cheias de malícia. O bebê vai mostrar seu poder. O gênio adorável está online. Vamos invadir o sistema de Daju. Vamos mostrar um pouco de cor para esse vilão secundário. Vamos encontrar todos os dados da empresa dele e divulgá-los. Para que ele fique falido. Para que ele se ajoelhe e chore pedindo perdão à mãe. Vá, querido. Mamãe pode se vingar? Conto com você. Estou olhando esses comentários. O canto da boca se curva em um sorriso frio. Como eu esperava, ele veio. Quer usar métodos de hacker para derrubar minha empresa. Obrigado pelo aviso. Imediatamente dei a ordem para que o Departamento de Segurança Cibernética do grupo montasse uma armadilha. Não só reforçamos todas as proteções, como também configuramos algumas armadilhas com dados falsos. Estou esperando que essa pequena gênio entre. Observando o progresso dos comentários, eu fui direto ao centro de segurança para operar o computador número 2. Movo o mouse 5 centímetros para a direita. O alvo está prestes a entrar naquele arquivo. Continue conforme o planejado. Lembre-se de que preciso do endereço físico exato dele. Um funcionário do departamento técnico respondeu calmamente. Eu me encostei na cadeira. Meu olhar passou pela deslumbrante vista noturna da cidade. Vamos lá. Pequeno pestinha. Deixe-me ver o quão talentoso você realmente é, esse gênio mirim que os comentários estão exaltando. Quais são suas verdadeiras habilidades? Vamos ver se você consegue me fazer falir primeiro. Ou se eu te mando para dentro primeiro. Para fazer companhia à sua mãe. Com meu lembrete. Logo, a equipe técnica teve resultados. O Gison mordeu a isca. O lado oposto realmente tem uma técnica astuta. Conseguiram contornar várias camadas de defesa convencional. Direto para nossa área de dados central. Estão baixando uma grande quantidade de arquivos falsos. O sinal de rastreamento já foi bloqueado na origem. Vindo de uma antiga área residencial no oeste da cidade. O endereço específico é monitorado em tempo real. Garantir que todas as operações sejam registradas. Deixe que ele leve os arquivos arquivados. Mas não podemos rastrear o sinal muito rapidamente. Mantenha ativado. Eu ordenei calmamente. Ao mesmo tempo, chamei a polícia. Diga que descobriram um hacker roubando segredos comerciais importantes da minha empresa. Endereço. Já foi confirmado que a polícia recebeu a denúncia do grupo da Ju. Levou-o a sério. Agiu rapidamente. Acontece que essa criança pode ter ficado tempo demais no exterior. Não entende nada sobre a rapidez e a força da resposta policial no país. Quando a polícia arrombou a porta, o garoto chamado Shinsin nem teve tempo de decifrar completamente os arquivos baixados. Verificando a evidência. O registro de operações no computador é incrivelmente claro. Provas irrefutáveis. Logo, sob notificação da polícia, fui à delegacia. Enquanto tratava dos procedimentos relacionados, vi Shinsin, que estava temporariamente sob custódia. Cabisbaixo na sala de espera. A tela à minha frente parecia ter sido atingida por um fura-bolos. Explodiu completamente. Impossível, absolutamente impossível. Como o bebê poderia falhar? Ele é um gênio. Deve ter sido Nair que armou alguma. Baixo e desprezível.
Ai meu gênio, meu querido, foi para a prisão. Que enredo horrível é esse? Autor, apareça em frente às consequências. Acabou, acabou. A protagonista vai saber o que fazer? O futuro da criança foi destruído por esse vilão malicioso. E se houver uma possibilidade de que essa criança tenha cometido uma infração primeiro? Quero destruir a empresa do vilão. Isso é colher o que plantou, certo? E daí? Ela ainda é apenas uma criança. O vilão está se preocupando com uma criança? Coração muito negro. Arrependido de ter assistido. Agora preciso urgentemente de uma cabeça que não tenha visto essa bagunça. Mesmo assim ainda dá para limpar. Andar de cima, mais um. Agora estou contando com o segundo homem, o grande herói, para se vingar por mim. Vai lá, segundo homem. Um gorila ouviu passos. Levantou a cabeça rapidamente. Ao ver que era eu. Seu rosto instantaneamente se encheu de medo e súplica. Tio Liu. Eu errei. Eu realmente sei que errei. Eu só estava muito bravo. Queria vingar minha mãe. Eu não pensei que realmente cometeria um crime. Eu não pensei em causar prejuízo a você. Considerando que eu ainda não fiz nada. Peço que me perdoe. Queria vingar, não pensei em cometer um crime, não causei prejuízo. Eu o vi suspirar lentamente. Sua voz não tinha um pingo de emoção. Uma estrela. Seus valores já estão tão corrompidos quanto os da sua mãe. Desde a raiz, estão estragados. Sua mãe foi processada por calúnia e difamação. E você acha que eu sou seu inimigo? Você invadiu ilegalmente o sistema da minha empresa. Roubou segredos comerciais. As evidências são concretas. Mas você diz que não fez nada. Portanto, não é crime. Senhor advogado. Eu olhei para o advogado de destaque que havia trazido. Por favor, tente conseguir a pena máxima. O advogado ajustou seus óculos de armação dourada e disse: Pode ficar tranquilo, Sr. G. Em breve, devido à violação de segredos comerciais. E pela gravidade de suas ações. Mesmo que a idade do réu seja pequena. Ele ainda será enviado para um centro de reabilitação juvenil. Para um período considerável de educação e reabilitação. Meses depois. Como o ato de difamação não causou consequências materiais especialmente graves. E sua atitude de confissão era razoável. Finalmente foi liberada. A primeira coisa que fez ao sair foi perguntar sobre seu filho. Ao saber que seu filho gênio não apenas falhou na ação, mas também foi preso no centro de detenção juvenil por comportamento de hacker. Ela ficou completamente desolada. Quase sem se importar. Correu diretamente para a entrada do escritório do grupo da Ju. Como uma louca, ficou esperando no caminho que eu passaria ao sair do trabalho. Assim que saí pela porta, ela se lançou sobre mim. Mas logo foi detida firmemente pela segurança. Seus olhos vermelhos lutavam desesperadamente. O cabelo bagunçado. O peito subindo e descendo com raiva. A voz aguda. Quase perfurando os tímpanos. Giboda. Como você pode ser tão cruel? Você não quer se casar comigo. Não quer reconhecer a criança. Eu poderia ignorar tudo isso. Mas como você pode fazer isso com um inocente? Como você pode mandar ele para aquele lugar? Ele ainda é apenas uma criança. Ela estava apenas confusa por um momento. Como você pode ter um coração tão cruel? A criança me olhou friamente. Liu Huiyan. Você diz repetidamente que ele é uma criança. Mas você sabe. Se essa suposta confusão dele tiver sucesso, quanto o preço das ações da Daju vai despencar? Quantos projetos de colaboração vão ser imediatamente cancelados? Quantos funcionários a empresa vai precisar demitir para superar a crise? E quantas famílias estão por trás desses funcionários demitidos? Seu filho é uma criança. O filho do meu funcionário não é uma criança. A vida deles pode ser destruída pela sua e pela maldade do seu filho. Com tanta facilidade. Liu Huiyan. Você não é burra. Você é burra e má. Má até o osso. Estou cansada de perder palavras com ele. Aumentei a voz diretamente. Segurança, leve essa pessoa que está causando problemas e afetando seriamente a ordem do escritório.
Lembre-se desse rosto no futuro. Sempre que ele aparecer a 100 metros do grupo da Ju, não será permitido a passagem. O segurança forte e robusto, ao me ouvir, rapidamente o arrastou para fora. Vendo que ainda queria fazer escândalo, o segurança imediatamente advertiu essa senhora. Se você continuar a afetar a imagem da nossa empresa, temos o direito de chamar a polícia. Lembrando dos tempos frios na cela, imediatamente ficou pálida. A força de sua luta também diminuiu. Ele não se atreveu mais a fazer barulho. Ele saiu correndo, se arrastando. Eu pensei que a situação tinha chegado ao fim. Mas quem diria que, após expulsar, os comentários que não apareciam há muito tempo voltaram a surgir. Está vindo, está vindo. O pai biológico entrou em ação. O papai CEO. Rápido, salve seu bebê e a protagonista. Destrua o grande plano. Mate Giboda, esse homem de coração negro. Embora o protagonista tenha sido um canalha no passado, comparado a esse segundo homem de coração cruel, é uma vitória clara. Como esperado, acompanhada pela loucura dos comentários e uma excitação inexplicável, um carro preto parou silenciosamente na beira da estrada. A porta do carro se abriu e um homem alto caminhou rapidamente em direção a Liu Huiyan, que estava cambaleando, perdida e desolada. Ele era o marido de Liu Huiyan, em termos formais. Um gorila. Seu pai biológico. O presidente do grupo Tianlian, Ito Makoto, que é o protagonista mencionado nos comentários. Neste momento, ela parecia extremamente angustiada. Ele a puxou com força para seus braços. A voz deliberadamente baixa e magnética. Não se preocupe, eu cheguei. Desculpe, cheguei tarde. Fiz você passar por tantas dificuldades. Ficou inicialmente surpresa. Em seguida, começou a se debater em seus braços, batendo no peito dele, gritando para ele a soltar. Você não é meu marido. Sai daqui. Não preciso da sua falsa bondade. Mas Ito Makoto não soltou nem um pouco. Ao contrário, apertou ainda mais. Ele estava interpretando perfeitamente o papel de um CEO autoritário perseguindo sua esposa. No final, Liu Huiyan parecia ter perdido a força para lutar. Ou talvez ele realmente precisasse de um apoio neste momento. Assim, ela se deixou cair nos braços de Ito Makoto e começou a chorar alto, como se quisesse chorar todas as suas mágoas. Ito Makoto a abraçava enquanto Liu Huiyan chorava. Ele a acariciava suavemente nas costas. Mas, através da parede de vidro do hall do grupo, ele me lançou um sorriso frio e extremamente provocador. Em seguida, ele abriu a boca, mas não emitiu som algum. Mas com uma articulação clara, ele me lançou uma frase. Se atreve a machucar. Você está acabado. Ao ver essa cena, os comentários na tela pareciam uma celebração de ano novo. Começando uma louca festa com champanhe. O chefe autoritário se manifestou. O tempo esfriou. O estúpido segundo protagonista realmente acha que a protagonista feminina não pode viver sem você. O protagonista masculino é o verdadeiro príncipe encantado. A união dos protagonistas é a direção correta da trama. O segundo protagonista pode esperar pela falência. Seus dias bons chegaram ao fim. Não diga, só de pensar que os protagonistas têm um inimigo em comum. Antagonista masculino, de repente sinto que eles combinam bem. Fechado, Essa é a nossa protagonista. Finalmente não está mais fingindo. O antagonista masculino só está defendendo seus interesses legítimos. E acaba sendo rotulado como vilão. TSC, TSC, TSC. Alguém lá em cima está sendo sarcástico. O que há de errado em o protagonista se vingar por amor? Não é atraente? Não é nada. Só acho engraçado que a esperança de vingança da protagonista está completamente baseada em outro homem que a machucou no passado. É bem engraçado, não é? Se não fosse o protagonista secundário mantendo seus princípios e batendo nos grandes homens, eles dois conseguiriam se reconciliar tão rapidamente? Não se ajoelhe e peça desculpas ao protagonista secundário. Agradecer ao intermediário já seria o suficiente. E ainda pensando em se unir para enfrentar o protagonista secundário. Realmente, que ideia absurda.
Vá em frente, protagonista secundário. Derrote todos os grandes homens. Nós te apoiamos. Olhando para os comentários, parece que estou prestes a ficar falido, mas todos estão animados. E vendo pela janela aquele casal encenando uma reconciliação. Pobre casal apaixonado. Suspirei resignado. Esse Ito Makoto começou sua carreira com meus pedidos. Mas depois tratou mal forçando-o a ir para o exterior. Agora, finalmente aproveitando meu impulso. Ele encena uma cena de reconciliação. Em vez de se apressar em levar sua esposa e filhos problemáticos embora. Ele ainda tem tempo para me provocar. Ele esqueceu que é nesta cidade. Quem tem um mapa de negócios maior? E quem tem mais poder de fala? Realmente não é da mesma família que não entra na mesma porta. Este casal tem um pouco de problema na cabeça. Chamei meu assistente. E ordenei. Diga olá para as outras empresas. O grupo Tianlian é melhor não se envolver ultimamente. E aproveite para verificar a situação fiscal da empresa deles. O assistente lhe entendeu. Acenou com a cabeça imediatamente. Entendi, vou fazer isso. Vou cuidar disso agora. Eu acenei com a cabeça. Olhei para a silhueta que se afastava com. O tempo está esfriando. Vamos ver se é um rompimento ou não. Quando se casou com aquele suposto protagonista. Eu, em consideração aos anos de amizade. Como irmão da família puxei o grupo Tianlian dela. De uma só vez. Fazendo com que sua empresa se firmasse. Mas tudo tem um preço. Já que foi com a ajuda da minha empresa que se firmou. Se realmente quiser me desafiar, você definitivamente não conseguirá se reerguer. Nos dias seguintes, o grupo Tianlian começou a sentir a pressão claramente. Primeiro, alguns parceiros importantes com quem colaboramos há anos. Quase ao mesmo tempo. Apresentaram razões irrefutáveis para rescindir o contrato. Preferindo pagar altas multas rescisórias. Mas nunca voltar atrás. Isso deixou o fluxo de caixa do grupo Tianlian repentinamente apertado. Resultando em um déficit de dezenas de milhões. Em seguida, o mercado de ações do Tianlian caiu drasticamente. Com investidores individuais vendendo em pânico. E as instituições rebaixando suas classificações. Quando a chuva cai, a casa já está vazando. Começaram a visitar frequentemente. Realizando várias inspeções de rotina. Sob os lamentos incessantes e a incitação ficou desesperado. Como um cachorro encurralado. Partiu para o confronto direto. Mas naturalmente pensou em métodos ilícitos. Tentando cavar sujeira sobre a situação. Ou usar algumas táticas desonestas. Infelizmente, todas as suas ações diante da armadilha que preparei pareciam uma apresentação de palhaço. Assim que ele estendeu a pata, foi pego em flagrante. As evidências foram diretamente enviadas para as instituições relevantes e concorrentes. Na arena de opinião pública, começaram a surgir muitas notícias sobre sendo rico e insensível. Mantendo amantes. Com métodos cruéis. Sobre isso, até eu fiquei um pouco surpreso. Eu só soube depois que mandei meus subordinados investigarem a fundo. Desde que saiu do país por causa de uma birra. O romântico apaixonado, estava desesperado. Procurando por substitutas que se parecessem com. Se divertindo à beça. O resultado foi que, após voltar ao país, ele queria rapidamente apagar essa parte vergonhosa da história. Seus métodos brutais acabaram deixando inúmeras evidências, que foram facilmente descobertas pela equipe profissional dos meus subordinados. Tornou-se público. Agora, não só a empresa começou a ficar inquieta. Os acionistas começaram a pressionar, questionando por que se meteu em tal problema. Até mesmo aqueles que conseguiram se unir contra mim com dificuldade. E começaram a ter uma guerra interna. No dia seguinte, durante a coletiva de imprensa, as marcas de arranhões no rosto eram tão evidentes que não podiam ser escondidas. Claramente, os métodos eram bastante cômicos. Junto com os comentários que passavam diante de mim. O efeito era ainda melhor. Meu Deus, o que está acontecendo? O protagonista masculino não consegue nem superar o segundo protagonista. Pobre protagonista feminina.
Quando a garota viu o protagonista masculino procurando um dublê, seu coração se despedaçou. Aqui, a guerra comercial estava intensa, com um lutando para matar o outro. Enquanto lá, ainda estavam se agredindo por causa do dublê. É difícil não perder. Giboda disse. Como eu ainda não me esforcei. Vocês já caíram. Lutar é divertido. O segundo protagonista é incrível. Desde que não haja uma reviravolta forçada que dê poderes ao casal principal. Eu declaro unilateralmente que este livro é um clássico. No meio das discussões nos comentários. Aquela coletiva de imprensa desastrosa na televisão terminou de forma apressada. É evidente que a luta desesperada de Ito Makoto não conseguiu reverter a situação. Ao contrário, tornou-se mais uma piada. 3 dias depois, o grupo Tianli anunciou falência devido ao colapso da cadeia de financiamento. E Ito Makoto também foi levado pelas autoridades para investigação. Por suspeita de desvio de fundos, fraude comercial e vários crimes econômicos como sonegação fiscal. Mais um dia. Meu carro acabará de sair da garagem da mansão. Quando vi uma figura familiar na beira da estrada. Era. Comparado a alguns meses atrás. Ele estava muito mais magro. Quase um saco de ossos. Ele aprendeu a lição. Não escolheu parar meu carro na empresa. Mas foi até a minha mansão para me vigiar. Mas ele esqueceu. A segurança da mansão dos ricos é muito mais rigorosa do que a da empresa. Antes que ele pudesse se aproximar, já foi derrubado no chão pelos seguranças. Vendo meu carro passar sem parar, ele, relutante, gritou com todas as suas forças. Que erro eu cometi afinal? Por que você está me tratando assim? Meu marido, meu filho foram enviados para a prisão por sua causa. Seu demônio! Eu sempre te considerei como um irmão mais velho. Como pude confiar tanto em você? E você, enquanto falava? Ela parecia ter sido esvaziada de toda a força, chorando descontroladamente. Sem fazer sentido. Eu abaixei a janela do carro, olhando com impaciência para essa mulher à minha frente. Senhorita Liu, você pode pensar um pouco antes de falar? Com um filho bastardo que não se sabe de quem é. Ela ousa parar meu carro. Quer que eu seja o cavaleiro de resgate. Isso é me tratar como um irmão. Você acha que sou algum idiota? Claramente há opções melhores. A escolha de um filho biológico. Mas você prefere escolher essa mercadoria de segunda mão cheia de maldade. E um pequeno criminoso desde a infância. Enquanto falava, eu mesmo acabei rindo de raiva. Liu Huyan. Agora eu te digo. Você já está afetando seriamente a minha vida. Se eu te ver de novo, não me importo em te ajudar. E te mandar para fora do país. Você ficou fora por tantos anos. Deve saber muito bem quanto custa fazer uma pessoa desaparecer silenciosamente em certos lugares. Certo? Encarando meus olhos frios. Liu Huyan. Todos os gritos e a injustiça ficaram presos na garganta. Com o rosto pálido como papel. Os lábios tremendo. Mas não conseguiu dizer uma palavra. Ela desabou no chão. E não ousou mais fazer barulho. Os comentários em tempo real estavam fervilhando. Uau, a boca do segundo homem é realmente venenosa. Mas por que soa tão agradável? A protagonista é tão extremista. Alguém que acha que o mundo deve girar ao seu redor. Caiu nessa situação. Realmente mereceu. O que ele merece, não há dúvida. Se um quer brigar e o outro quer apanhar, ninguém diria nada. Mas o segundo homem desde o começo rejeitou fortemente e deixou claros os limites. Ela ainda tentou se jogar nele repetidamente. Tola e maldosa. Não é só porque merece uma lição? Que satisfação! No meio da enxurrada de comentários, a janela do carro se fechou lentamente. O veículo saiu suavemente. Eu não olhei mais para. Nem que fosse por um instante. Depois, finalmente cresceu um pouco. Sua cabeça não apareceu mais na minha frente para fazer besteira. 3 anos depois, um gorila saiu do centro de reabilitação juvenil. Depois de passar por uma educação normal lá, ele finalmente entendeu como usar seu talento para contribuir com a humanidade.
E não ser um instrumento de amor sob o controle da mãe. Devido a visões de mundo incompatíveis. Após várias discussões intensas com Liu Huyan, o gorila tomou uma decisão que deixou todos boquiabertos. Ele decidiu sair de casa por conta própria. Retornou ao centro de reabilitação juvenil. E solicitou continuar sua educação e treinamento de habilidades. Para ele, este lugar que um dia o aprisionou era, na verdade, mais parecido com um lar normal do que o apartamento alugado da mãe, que só o atrasava. E estava cheio de pensamentos distorcidos. Sendo rejeitado pelo próprio filho, que um dia foi sua maior esperança e orgulho. O espírito de Liu Huyan sofreu um novo golpe devastador. Ele perdeu completamente o objetivo de viver. Passava os dias melancólico, em estado de confusão mental. Ela também não trabalhava, quase vivendo de catar lixo. 10 anos depois, Ito Makoto saiu da prisão. Em 10 anos, o mundo lá fora já havia mudado completamente. A onda da internet varreu tudo. Os modelos de negócios se atualizaram e mudaram. Tudo que ele conhecia se tornou coisa do passado. Além disso, com um histórico criminal, recomeçar se tornou um sonho distante. Ele não tinha para onde ir. No final, acabou encontrando, que parecia uma mendiga. 2 pessoas abandonadas pelo tempo e pela sociedade. Como afogados. Agarrando-se ao último pedaço de madeira flutuante. Conseguiram viver juntos a duras penas. Espremidos em uma moradia de aluguel acessível, suja e velha. No entanto, esse casal que deveria se reencontrar e viver felizes como previsto nas mensagens, na realidade, vivia uma vida cheia de desordem. Casais pobres enfrentam muitas tristezas. E além disso, entre eles já não havia mais sentimentos, restando apenas ressentimento mútuo. Eles brigam todos os dias. Se acusam um ao outro. E até mesmo a violência se tornou parte do cotidiano. Eles se arrastam assim, apodrecendo em um lamaçal. Ao ver uma cena tão feia, até mesmo os fãs mais leais e mais ingênuos da protagonista no chat ficaram em silêncio, incapazes de dizer uma única palavra positiva. No final, após uma bebedeira, cometeu violência doméstica, acidentalmente matando. E também se jogou do prédio, morrendo. Nas palavras dos pais. Ao ouvir esse desfecho, não pude deixar de sorrir. Talvez pessoas como Liu Huyan sejam assim. Viver é apenas para chegar ao momento da morte, para trazer um pouco de diversão para os outros. Não posso negar que realmente o fiz rir.